passar. Assim é a poetisa atravessando o mar. Incansável filme que já vi passar. Assim é Emily Lins atravessando o mar. Lady Godiva, Leila Diniz, Mata Hari, Joana d'Arc ou Escrava Isaura. Olá, boa noite. Estamos iniciando Sob Outro Olhar na TV Antares, canal 2.1. E também estamos ao vivo pelo YouTube do Sob Outro Olhar. Você pode se inscrever no nosso canal. Você pode enviar comentários e perguntas para a nossa convidada toda quarta. Nós estamos na TV Assembleia, canal 16.1, às 9h30 da noite, com reprise aos domingos, 4 da tarde. Você, mulher, tem dificuldades de gerar renda pelas redes sociais? Você quer movimentar suas redes, conseguir mais seguidores e está com essa dificuldade? Pois Micaela Tavares vai falar sobre isso e vai dar dicas interessantíssimas que vão fazer você alavancar sua rede social. Eu vou apresentar Micaela. Micaela ela trabalha com marketing, ela trabalha com consultoria criativa, é diretora escolar, diretora de marketing da Ceará Mundo, é especialista em marketing digital aplicado às redes sociais e neuromarketing. E também é CEO da Connect 21, que é uma empresa de treinamento profissional e gerencial. Boa noite, Micaela, seja bem-vinda. Boa noite, Sueli, que prazer estar aqui com você hoje. Imensa gratidão pelo convite, viu? Também estou muito feliz, gente. Micaela é do Ceará, de Irauçuba, e a gente se conheceu nas redes sociais. E a gente tem uma parceria, foi por causa da pandemia que a gente terminou se conhecendo, porque a gente estava antes ao vivo, né, muito ao vivo, e aí não tinha oportunidade de conhecer outras pessoas. Vamos colocar um vídeo antes da gente começar a nossa conversa, tá bom? Roda VT, Victor. Lady Godiva, Leila Diniz, Mata Hari. Pois bem, Micaela. Micaela, fala um pouco da sua vida. A gente está num momento que muitas mulheres estão dentro de casa, perderam emprego, perderam renda. Você passou por um momento na sua vida que você não estava bem, e aí depois você foi descobrindo o seu caminho. Conta essa história para a gente.
Realmente, eu digo que a minha vida, ela tem ela iniciou no momento em que eu fiz algumas descobertas, né? Eu tive uma fase muito difícil, digamos assim, a fase que a gente diz que é o fundo do poço, né? E que é bom que a gente não tem mais para onde ir. Foi ali há alguns anos atrás, em 2015, para ser mais específica, eu passei por uma fase difícil financeiramente e em outros aspectos também. Eu estava num conflito constante de buscas de propósito, né, sobre o que eu realmente, que caminho eu iria trilhar, enfim, e principalmente por, você citou aí que eu moro numa cidade que é uma cidade pequena, e aí as possibilidades também me eram visivelmente, né, ali naquele momento, muito restrita, Norma. E aí, naquele momento, eu fazendo minhas pesquisas pessoais, né, buscando descobrir digamos assim, o universo digital. Eu digo que eu descobri porque muitos utilizam o universo digital e são presentes ali, mas hoje eu brinco com alguns até das minhas alunas, as pessoas que fazem mentoria, consultoria comigo, que tem coisas ali no universo digital que a gente nem sabe que não sabe. E aí, quando você descobre, parece que você descobriu um outro universo. Isso, para mim, realmente foi libertador. Não só como pessoa, por ter descoberto um espaço que é um espaço democrático, mas, principalmente, uma das razões também, muitos me perguntam, vou até dizer, é que depois dessa descoberta, Norma, financeiramente falando, né, minha vida ela também mudou. Então, foi realmente... É ótimo! Isso. E aí, até hoje eu venho ajudando muitas pessoas, porque depois dessa fase que eu descobri isso, eu entendi que eu precisava mostrar isso para outras pessoas, isso que eu havia descoberto, né, que muitos nem sabiam, que não sabiam, e aí hoje eu ajudo outras pessoas, eu tenho, boa parte do meu tempo é dedicado à educação, e educo nesse sentido também, né, do outro lado ali do marketing digital, a trabalhar nas redes sociais, principalmente mulheres, a como ter uma presença mais sólida ali no universo digital. E aí tem sido incrível para mim e para outras pessoas também que fazem parte da minha vida. E vocês vocês que estão assistindo, podem estar se perguntando por que a gente está falando sobre a mulher no mundo digital se tem mulheres e homens. Mas eu vou explicar aqui. Saiu uma pesquisa da FGV com o Sebrae, foi publicada na CNN por Thaís Herédia, e ela diz o seguinte: nas vendas online, as mulheres são 69%, são a maioria. Mas nas ferramentas digitais para a gestão do negócio, as mulheres ficam em torno de 32%. Aqui você atribui, Micaela, essa inversão. Como que a mulher está na maioria aí, depois já cai bastante. Nós poderíamos traçar alguns viés, assim, ter algumas justificativas para isso, né? Mas elencar duas situações aqui rapidinho. A primeira delas é até uma questão cultural mesmo, certo? De muito tempo a mulher ela tem inconscientemente tende a achar, muitas mulheres ainda, que os processos gerenciais elas devem ser atribuídos aos homens. E aí elas têm uma presença digital, ou seja, elas estão ali nas redes sociais, no entanto, elas não se preocupam, por exemplo, na parte gerencial, ou seja, de ferramentas de automação, da própria gerência. Então, não se aprofundam nesse sentido. É aí que esse número ele vem a oscilar, né? Elas estão presentes, no entanto, quando vai ali para processos que são mais de gerência mesmo, de aprofundamento nesse sentido, esse número tende realmente a cair. E um outro fator é que nós, mulheres, embora tenhamos conquistado um grande espaço no universo do trabalho, no universo digital, nós não deixamos de lado as nossas outras funções, né?
Você mostrou aí algumas fotos dos meus filhos, eu tenho 3, tá? Para as mães que estão nos ouvindo. E aí a gente continua fazendo, estando aí no universo do trabalho, no universo digital, mas a gente continua tendo outras inúmeras atribuições, e aí isso deve também aos fatos da gente não estar tão focada nessa parte gerencial. E eu tenho uma pergunta para você. Muita mulher quer gerar renda, precisa gerar renda por meio das redes sociais e não sabe como começar. Não adianta começar de qualquer jeito, né? Eu estou dizendo, mas você vai me dizer se é isso. Como começar? Olha, eu diria o seguinte, é muito importante nós termos clareza, né? Eu acho que você ter clareza do que você quer fazer ali no mundo digital, dentro de uma rede social especificamente, posso até se deter ao Face e o Instagram, que é os mais utilizados, né, aqui no Brasil. E aí é importante você ter clareza do seu propósito ali dentro da rede social. Para que eu estou utilizando uma rede social hoje? Então, independente se você, do seu ramo de trabalho, se você é uma pessoa autônoma que faz crochê em casa, que aqui na minha cidade é muito comum, se você faz artesanato, independente do trabalho que você faça, é importante você saber o que você vai trabalhar dentro da rede social. E por que eu digo isso? É uma dica muito importante, até anote para vocês. Muitas pessoas costumam transformar suas redes sociais numa vitrine de vendas. Descobri o universo digital e eu trabalho com modas, né? Vendo roupas femininas e tudo mais, enfim. E aí as pessoas transformam a rede social numa vitrine de vendas. E esse é um erro bastante comum, Norma, porque assim, na rede social, para que você tenha uma presença digital sólida e que realmente as pessoas interajam com você, isso a gente chama de engajamento, né? É importante que eu digo que 95% é sobre o outro, é sobre o que você pode fazer para ajudar as pessoas. Então, como é que você comunica? Como é que você fala lá dentro das redes sociais? Independente do ramo que você faça, o que você pode fazer para ajudar as pessoas? E aí eu vou até para uma outra dicasinha rápida, que é humanize as suas redes sociais. Humanize o espaço que você está. Porque, às vezes, nós nos tornamos muito técnica. Às vezes, inclusive, a gente se compara muito com outras pessoas, né? A gente fica buscando tanto outras pessoas, se espelhando em outras pessoas, outros exemplos, o que é interessante nós nos inspirarmos em outras pessoas. Mas muitas pessoas acabam por ficar paralisadas de tanto observar os outros e acabam esquecendo da sua identidade. E a sua identidade lá na rede social é muito importante. Você ia falar? Muito. Isso, a nossa diretora Leide Souza, ela está aqui no YouTube, ela pergunta, qual a sua opinião sobre as influências nas redes sociais? E aí, complementando essa pergunta dela, aí vamos falar de gerar conteúdos, né? O que você chama de vender sem vender. Exatamente. Nossa, olha, naturalmente, hoje nós temos inúmeros influenciadores dentro das redes sociais. Então, que tipo de influenciador você quer ser, né? É até o que eu comecei a falar aqui. Se você já está na rede social, você já é automaticamente um influenciador. Agora, como você influencia o outro? Essa é a pergunta, né? Qual é o meu posicionamento hoje dentro da rede social? Por isso que eu comecei a falar em relação a propósito. E você falou em relação a gerar conteúdo, né, Norma? Isso é muito importante, ficarmos atentos a isso. E assim, o que é gerar conteúdo? Alguns podem se perguntar. Gerar conteúdo é tudo que você faz dentro da rede social. É quando eu desenvolvo ali um texto, se eu posto uma foto e comento sobre essa foto, falo ali uma história, enfim, uma ideia, eu estou gerando conteúdo dentro da rede social. Agora vem a coisa mais importante de tudo isso. Muita gente gera muito conteúdo e não tem engajamento, ou seja, não dá resultado, que é o que a gente quer, né? Dar resultado. E as influências? Como é que elas conseguem? Pois é, deixa eu contar um segredo para vocês. Tem uma coisa que é muito importante. Não adianta você sair e colocar um monte de, né? Começar fazendo um monte de conteúdo, um monte de foto, tudo que você faz, coloca ali.
porque você tem que fazer tudo planejado. Tem uma frase que diz assim, quem não mede, não gerencia. Então, o que a gente faz tem que ser planejado. E dentro do teu planejamento, hoje, você já vai colocar uma coisa muito importante, que é a consistência. É mais importante do que a quantidade. Entende a diferença? O que é consistência? Uhum. Imagine o seguinte, muitas das pessoas próximas a mim digam assim, mas, Micaela, eu não tenho tempo para postar nas redes sociais. Para mim ter consistência, eu preciso dedicar muito tempo, né? Eu digo que não, você tem que se planejar. Imagina que você tem que fazer, eu vou começar a fazer um live dentro do meu perfil, seja do YouTube, do Facebook ou do Instagram, eu quero fazer live. Aí você vai pensar o seguinte, no momento, eu consigo fazer live toda semana? Eu consigo fazer live de 15 em 15 dias? Não, eu só consigo fazer live uma vez por mês. Tudo bem, quem vai definir o tempo, quanto tempo você vai dedicar nas redes sociais é você. O importante é ter consistência, ou seja, se você definiu que você vai ter uma live toda quinta-feira, aí você tem que fazer live toda quinta-feira no mesmo horário. Isso é ter consistência. Não adianta você, sabe aquela coisa meio, eu tô aqui deitada e do nada vou postar uma foto. Não é assim, né? Então, você tem que pensar no outro. O outro é criar um vínculo, criar ali até um que a gente chama de gatilho mental dentro do neuromarketing, né? Fala-se de alguns gatilhos, que é o gatilho do pertencimento. Então, para que você se insira na rotina da outra pessoa, que hoje é tão disputada a atenção das pessoas, você precisa ter um planejamento. Então, se você, de uma hora para outra, você uma live aleatória, segunda-feira, não é assim. Precisa se planejar. Então, se você vai postar, tem que ter um dia, um horário certo para que você poste, né? E aí, é interessante, Norma, porque em relação à gerência, né? Até uma dica, sim, mulheres... Sim. Você tem como agendar as suas postagens, você tem como se planejar durante um dia, planejar a sua semana toda para que você não esteja direto disponível ali na rede social, viu? Então, é uma dica aí. Eu já crio uma pasta e vou colocando o material. E se até fazer um agendamento mesmo gratuito, você tem como fazer isso para o Instagram e para a sua página, né? A sua fanpage ali dentro do Facebook, você tem como fazer. Tá certo. Olha, gente, a Micaela já está dando várias dicas e tem resultado. Olha, Micaela, você me deu umas 10 dicas num curso que a gente estava fazendo. Eu só segui umas 3 e eu alavanquei meu Instagram para mais de 1000%. Não é mentira, é verdade. Foi maravilhoso, eu fiquei encantada. A Leide, ela faz outra pergunta aqui, você vai continuar dando as dicas. Você observa que os ataques são machistas em rede social quando as mulheres têm uma maior atuação nessas redes? Você observa isso? Pode repetir a pergunta dela? Ela pergunta se você observa que tem ataques machistas na rede social quando as mulheres têm uma maior atuação, quando elas estão se sobressaindo. Olha, eu acho que tem muita questão da perspectiva, né? Eu não tenho algumas, como a mulher se posiciona, certo? Eu costumo, particularmente, Norma, não me ater, apesar de existir, sim, ainda essa questão de muitos ataques, existe, sim, né? Mas eu digo que eu não costumo me ater muito a esse outro olhar, apesar de existir. Hoje nós temos, as redes sociais, ela tem se preocupado bastante em conter esse tipo, né, de ataque dentro das redes sociais, inclusive punindo o agressor, aquele que atacou verbalmente o outro, né, que constrangeu a pessoa. A gente tem como fazer essas punições dentro das redes sociais, há uma grande preocupação em relação a isso, mas é muito relativo de como a pessoa se sente, porque às vezes existe algo que é colocado ali dentro da rede social, um certo posicionamento, certo? E aí, como é que a pessoa se sente em relação àquilo que foi verbalizado, aquilo que foi descrito ali para ela, né? Então, apesar de ter, eu digo que eu não
costumo me ater muito, mas se tem, eu costumo naturalmente, imediatamente, solicitar que haja uma punição para essa pessoa de imediato, né? Solicito que seja feito isso de imediato dentro das redes sociais. Tá certo. Vamos lá com mais algumas dicas importantes. Nós temos alguns minutos, 5 minutos. Ótimo. Olha, eu queria dizer o seguinte, para ser bem prática, né? Depois que você definir a sua consistência dentro das redes sociais, tem uma pergunta, Norma, que eu gostaria de trazer para vocês, que é uma pergunta muito comum que as pessoas me fazem. Nós sabemos que as redes sociais têm vários canais de comunicação. Aí tem gente que tem dúvida assim, o que é que eu posto, por exemplo, lá no meu feed? O que é que eu posto lá nos meus stories, como é o caso do Instagram, né? Surge bastante essa dúvida. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu quero lhe dizer é o seguinte: você deve usar todos os canais de comunicação. Isso é um ponto muito importante. É importante que você faça um Reels independente. Para fazer Reels eu preciso ser aquela pessoa engraçada. Não, não quer dizer, os Reels são vídeos curtos, você tem que, como eu falei anteriormente, assumir a sua identidade. Se você não é uma pessoa que gosta de fazer gracinha, tudo bem, então você vai fazer aquilo que te deixa confortável, né? Não adianta tentar ser o que não é. E assim, o que é que eu posto no feed? Gente, o feed deve ser escolhido para ser o seu portfólio. Então, o que é o seu portfólio? Aquilo que vai te vender. Aquilo que define, que demonstra os teus valores, aquilo que você entende que deve ser fixado para que todos vejam ali, porque quem entrar no teu feed, antes de te seguir, por exemplo, dentro de uma rede social, seja na fanpage ou no Instagram, o que é que nós fazemos antes de seguir alguém? Eu vou lá no feed da pessoa saber se o que a pessoa está postando ali tem valor para mim, ou seja, se vai me ajudar em algo, olha, viu? Como é importante, né? A questão da ajuda de ser humano. Então, o teu feed é o teu portfólio, você tem que postar no feed, eu quero postar uma coisa aleatória, eu vou postar onde? Lá nos stories. E é importante que você poste esse conteúdo aleatório lá nos stories, porque é lá nos stories que você vai humanizar. O que é isso? Mostrar o teu lado humano. Porque muitas vezes, nós que somos profissionais, tendemos muito a trabalhar somente a venda, né, dentro do feed. Então, onde é que eu vou humanizar? Exatamente lá dentro dos stories, falando ali dos bastidores da tua vida. E aí as pessoas vão entender, elas vão se sentir próximo a você. Quanto mais próximo, mais afeiçoada a pessoa se sente a você, mais ela vai se sentir próxima, e aí há uma tendência maior que ela seja ali um prospecto, cliente, né? Um seguidor. Então, é ali onde você vai humanizar, é ali onde você vai falar da sua vida, onde você vai contar que tem 3 filhos, que você tem um cachorro, enfim, e criar um vínculo realmente com os teus seguidores, né? Porque há uma diferença. É ali nos stories, Norma, onde nós fidelizamos os nossos seguidores, mas no feed nós ganhamos novos seguidores, né? Novas pessoas. Então, é importante que você use todos os espaços e realmente faça. Eu quero enfatizar, mulher, que é muito importante você se sentir confortável no espaço que você está, né? Se nós formos autênticas, que é uma das dicas que eu dou e reforço sempre isso, eu postei há um tempo atrás uma frase no meu Instagram que quem é autêntico não corre o risco de ser plagiado, né? Então, se você for autêntico, você for você, com certeza as pessoas elas vão se inspirar em você cada vez mais, né? E você terá a oportunidade de ajudar muito mais pessoas com o teu negócio, enfim, independente de que tipo de marketing você deseja fazer dentro das redes sociais. É isso. Micaela, adorei. Muito, muito obrigada pelas dicas. São muito importantes. E olha, gente, tem muito mais. Você pode seguir a Micaela nas redes sociais que você mais as mulheres que estão precisando de um incentivo maior nesse momento
porque não está fácil, a situação do país não está fácil, é muito importante a gente estar uma segurando na mão da outra, né, Micaela? Obrigada a você, Exato. obrigada a quem está nos assistindo, obrigada a Cristiane Saquep, diretora da TV Assembleia, Núbia Ramos, diretora da TV Antares, Albana Muri, presidente da Fundação Antares, a toda a equipe Antares, também a equipe Assembleia, a Leide Souza, nossa diretora, o Victor Nogueira, o assistente técnico, e, gente, vocês podem enviar sugestão de pauta para o telefone, para o WhatsApp, DDD 86 999912620. Vou repetir, DDD 86 999912620. Mais uma vez, muito, muito obrigada, Micaela. Se quiser dar alguma mensagem rápida. Eu que agradeço, Norma, né, a oportunidade de poder contribuir rapidamente. Eu fiquei aqui atenta ao tempo, né? A gente tem um tempo curtinho. Muito obrigada, viu, pelo convite mais uma vez. E quem está aqui conosco, quem vai assistir, né, depois lá no YouTube, faz uma postagem, já que você está aqui com a gente, marca a gente lá nos seus stories, no meu Instagram é Micaela_consultoria. Vai ser um prazer, viu? Se quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, prazerzão, viu? Gratidão. Obrigada. E o meu, Norma Soeli, jornalista, Soeli com OY. Roda PT Victor, boa noite, gente. Aguardamos vocês.